E aí, galera, olá todo mundo do Facebook, do Chaos, como vocês estão? Nós iremos receber hoje a incrível presença de Gaio Nicodemos, que está reconectando, e eu, que iremos falar sobre magia 101, magia para iniciantes, como começar no caminho da magia, como fazer magia, praticar e estudar magia, se você não sabe nada do que é magia, como começar nessas sendas e como fazer tudo da melhor forma possível para não dar nenhuma cagada mágica. Então, nós vamos falar sobre isso. Quem tiver dicas para quem está começando, pode comentar aqui. Quem não tiver paciência para quem está começando também pode comentar. Quem quiser alguma dica do que fazer ou de como fazer magia de alguma forma ou alguma vertente nova que queira estudar, pode comentar também. Podem colocar aqui os comentários aqui do lado que eu vou ler daqui a pouco. E o Gaio vai conectar e vai entrar daqui a pouco, mas eu vou começando por aqui mesmo, porque eu sou intrometido. Eu preparei aqui então um pequeno guia do que a gente vai falar hoje, que são esses aspectos que vocês estão vendo à minha esquerda, mas que na verdade estão aqui à minha direita. Que são, primeiro, autoconhecimento. Como a gente pode se conhecer, conhecer como funciona a nossa própria mente, para começar a estudar a magia e começar a poder manipular a mente ou usar a mente para manipular a nossa realidade. Em segundo, e aí a gente está indo de baixo para cima, né? Segundo, mentalização. Como que a gente pode começar a mentalizar questões e conseguir montar um cenário na nossa mente que seja de uma forma praticamente vívida com o que a gente vê na vida real. Como que a gente pode trazer para a mente e como que a gente pode conjurar primeiro dentro da nossa mente as coisas que a gente quer materializar na nossa vida. Pode parecer coach, mas é uma coisa importante na magia, a gente saber mentalizar o que a gente quer conjurar ou materializar, não é mesmo? Em seguida, vamos falar um pouco sobre oráculos, que é uma parte muito interessante da magia e muito importante também, onde a gente usa meios diretos ou indiretos, geralmente indiretos, para ver as energias que estão atuando em uma certa situação. E aí a gente pode ver energias que estão atuando agora, energias que atuaram no passado e que a gente não tinha percebido, e energias que vão atuar no futuro, então prever o futuro, como a gente chama. Muito provavelmente no oráculo a gente vê uma coisa que a gente já sabia, mas que a gente não tinha ainda se dado conta. Então, o oráculo ele pode só trazer uma informação que já esteja na nossa mente. Vamos falar também um pouco de gnose, como entrar nesse estado de gnose, o que é o estado de gnose, onde vive, do que se alimenta. Vamos falar um pouco de magia simpática, que é o tipo de magia mais comum. Você faz uma coisa em um lugar, tendo associações com a sua vida em outro campo e faz acontecer coisas em outro lugar. Temos também as técnicas de visualização, para você conseguir ver em tempo real o que está acontecendo em outro lugar, separado fisicamente de você. E, por último, vamos falar um pouco de projeção astral e evocação e invocação. Eu gosto desse esquema que usa os chakras e as cores para a gente conseguir ter uma ideia dos níveis mágicos e para a gente poder saber que a gente precisa estar com o primeiro nível resolvido antes de passar para o próximo. Então, quando você tem um problema de desequilíbrio emocional, não é bom você fazer algo que esteja acima do equilíbrio próprio, que seria, então, o autoconhecimento. Você volta para essa etapa, tenta se reequilibrar para depois conseguir fazer as outras. E a magia pode ajudar nisso também. Olá, Gaio, você está de volta? Ah, tudo bem? Depois de muita dificuldade, consegui conectar. Estou conectado pelo celular agora. Acho que agora a gente A gente consegue vai ter fazer. também uma discussão bem plural aqui, considerando eu e o Gaio, porque eu não tenho família que mexa com magia, nunca frequentei centros de magia quando eu era pequeno, mas o Gaio cresceu nesse meio, né? Sim, é. Tanto meu pai quanto a minha mãe já tinham envolvimento com atividades do meio esotérico como um todo, né? E além disso, outras pessoas da minha família têm outras conexões mágicas. A minha avó era mãe de santo, então a gente teve uma visão. Eu tive o privilégio dentro da minha família de ter uma visão bem diversificada do que é esoterismo, do que é magia.
E eu E ao aprendi mesmo muita tempo coisa em você não casa. teve uma família que te prendia numa só vertente, né? Eles te liberaram Não, para ir pesquisando e estudando. não. Inclusive, o meu pai, ele, apesar dele ser uma pessoa muito tradicionalista, né? Ele era uma pessoa que olhava muito para a magia com um certo respeito cerimonial, né? Até porque ele transitou círculo da comunhão do pensamento, ele frequentou por muito tempo o centro kardecista, ele ia em vários espaços da teosofia, então ele tinha uma visão um pouco mais rígida sobre disciplina, sobre como você tem que cuidar do seu espectro emocional, como você tem que cuidar das energias no seu entorno, né? Então, ele sempre foi uma pessoa muito rígida nesse aspecto mágico. Então, quando eu ainda criança estava sendo interpelado por mídia pop falando sobre magia, sobre formas de magia, sobre prática de magia como cultura, né, como divertimento, meu pai sempre teve o esforço de puxar um pouco para racionalidade, de, tá vendo isso aqui que você está vendo na TV? Não é bem assim, funciona de outra forma, né? Isso eu era muito novo, ele já tinha essa coisa de vai menos pela fantasia e vai mais pela racionalidade. Eu acho que a maioria das pessoas acaba chegando a pensar e estudar e querer conhecer mais da magia por causa de jogos, videogame e desenhos. Eu acho que esse imaginário da fantasia, da mitologia até, muita gente se interessa por mitologia grega, mitologia egípcia, acho que está na raiz de como a maioria das pessoas começou a mexer com magia, né? A não ser quando ela é Sim. de uma família que já atua nisso. Eu considero que eu sempre fui entusiasta de dividir o mundo em bloquinhos e energias. Quando eu via lá nos jogos Terra, Água, Fogo e Ar, poderes relacionados a cada elemento. E mitologia também, esse Deus serve para isso, essa divindade serve para isso, aquela outra serve para aquilo outro. Eu acho que eu me interessei muito mais também por causa da questão artística, do apelo visual. E aí eu via, caramba, que maneiro, você tá manipulando fogo. Ah, meu Deus. E aí depois de um tempo a gente começa a estudar e ver que realmente no plano astral, quando a gente tá fazendo uma projeção astral, quando a gente está sonhando, tudo é bem pirotécnico mesmo, você vê energias. Mas que para quem não tem mediunidade aflorada o tempo todo, como eu, por exemplo, você acaba tendo que imaginar as energias fluindo antes de conseguir sentir elas de fato. Temos participação especial chegando aqui, hein? Boa noite, pessoal. Vamos tentar ajudar aí no que puder. Fala um pouco sobre como você teve seu primeiro contato com magia, com misticismo. Só apresentando aqui quem não conhece, a mãe do Gaio, No berço? Nicodemos, que já atua com magia há muito tempo, né? Desde que ela nasceu. É engraçado, porque assim, as pessoas falam de magia como se magia fosse assim, algo do outro mundo. Acontece que magia está no nosso dia a dia. E assim, magia para mim sempre foi algo tão natural, é que eu perguntei para ele agora, desde o berço, porque assim, primeiro que eu nasci num lar, apesar de uma parte ser católica, a minha mãe era mãe de santo. Então, eu tinha contato com entidades, né? E essas entidades falavam, né? De energias, de magias, de coisas o tempo todo. Então, assim, mesmo sendo muito pequena, eu vi ali, naquele momento, um ser diferente. E isso, para mim, era normal. Então, o que para muitos magia é uma coisa do outro mundo, para mim é uma coisa natural. Então, eu fui crescendo com intuições, sempre sendo levadas a sério, com coisas que às vezes eu desejava e fortemente aconteciam, e isso às vezes me assustavam, né? Coisas que acontecem até hoje, por exemplo. Se eu ficar muito perturbada, muito nervosa, com muita raiva, eu queimo alguma coisa. Então, eu tenho que ficar longe de qualquer aparelho eletrônico,
Por quê? Magia é energia. Se magia é energia, a gente está o tempo inteiro interagindo com a energia, a gente acaba, de alguma forma, influenciando tudo que está à nossa volta. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, atitudes que você toma, às vezes, num momento de arrobo, de raiva, torna isso uma grande força energética que pode disseminar tanto numa coisa positiva quanto numa coisa negativa. Sim, com certeza. Agora, quando você faz isso através de uma invocação, através de rituais, aí você entra naquele esquema que as pessoas conhecem normalmente. Mas se esquece que no dia a dia a gente está fazendo magia o tempo inteiro. Uhum. Eu posso dizer que eu, pelo menos, quando eu era bem pequeno, eu acreditava nesse tipo de manifestação mais visual e mais pirotécnica, assim, de magia, porque eu adorava Harry Potter também, e falava, caramba, um dia eu quero conseguir mover coisas, assim, com o poder da mente, telecinese, maneiro. Só que eu ficava com muito medo da parte espiritual, de conseguir, de não conseguir entender ou de não conseguir controlar quando eu fosse ver espíritos, ver energias, e aí de eu perder um pouco a noção de realidade, do tipo, sim, eu começar a sonhar acordado e não saber mais o que é real ou não. E aí eu lembro que eu vi o filme do Sexto Sentido e o garotinho pedia muito para parar de ver. Ele falava, sim, eu não quero mais ver, não quero mais. E eu comecei a fazer isso. Eu falava, eu não quero nunca ver, se é que eu vi alguma época, eu esqueci, mas eu sentia arrepios, assim, no corredor da casa da minha avó, era horrível. Sabe aquelas... Casas com corredores são assim. Nossa, casa com corredor grande, ainda mais casa antiga. E aí você tinha que apagar a luz e sair correndo, porque você queria ir para outro lado, e já imaginava que tinha um bicho correndo atrás de você. Eu pedi para não ver e não sentir, e meio que fechei esse caminho. Depois eu fui me tornando uma pessoa muito analítica, assim, eu gostava da parte artística, de cultura egípcia, mitologia, maneiro, mas eu tratava como ficção, e eu meio que fui indo muito para exatas, até fiz engenharia química por causa disso, e também porque eu achei que se eu fizesse cinema eu ia morrer de fome, porque não dá muito dinheiro. Mas aí eu parei de acreditar, fechei basicamente esse caminho na minha vida. E aí depois, quando eu comecei a estudar química quântica, o que parece um pouco até paradoxal, mas foi quanto mais eu comecei a estudar a parte exata de como o mundo funciona, foi que eu vi que o ser humano não tem tanta certeza mais das coisas. Exato. As ciências quânticas, elas foram percebendo que a ciência clássica em si não dava mais conta de explicar o mundo. E aí voltaram a explicar por meio de energias, de frequências e de coisas que a gente não está vendo, de ondas, de energias. Até o ponto que começaram a entender que o observador pode influenciar no objeto observado. Dependendo da medição que você faça, você muda o resultado de uma medição, de um experimento mesmo, físico. Para você ver o quanto a gente influencia nas coisas. Sim, com certeza. Mas, então, eu acho que a minha vida foi basicamente, acredito em magia só como algo fictício, pirotécnico, maneirinho ali. Depois passei a não acreditar nada que pudesse haver algo desse tipo. E depois vim reabrindo isso aos poucos. Eu acho que os sonhos são as formas que eu mais fui mantendo esse contato e que agora eu tenho estudado um pouco mais de perceber energias. Às vezes o sonho parece que não tem nada a ver, quando eu vou falar com o Gaio, tem uma coisa totalmente rastreável e que eu não teria como saber, mas apareceu ali. Tipo o avô do Gaio, que era relojeiro, que eu vi outro dia lá. Sim, eu lembro. Nem ele sabia. Eu nem sabia disso. Nem o Gaio sabia que o avô era relojeiro. Eu acho bem curioso como que essas dicas vão aparecendo assim, e quando a gente interpreta e vai puxando, vem mais e mais coisa, né? Isso. E é engraçado, não sei com vocês, mas ciclos etários parecem ter um pouco desse processo de descobrir e perceber a magia. A gente vê muita gente que é muito sensível na infância, mas tem gente que você vê que na infância não tem uma grande sensibilidade, mas na adolescência,
com o boom hormonal começa a ter uma Ou com uma sensibilidade diferente. experiência E tem outras pessoas forte que que a pessoa não. tem, ela abre do nada, né? Tem outras pessoas que não, só na idade adulta, outras só muito mais velhas, outras pessoas só depois que passam por uma iniciação mágica é que começam a ver o portal, esse portal entre o mágico e o profano aberto. Então, com vocês, como é que foi um pouco disso? Contem pra gente aqui nos comentários que a gente vai botar os melhores comentários para passar na Isso, tela. acho que isso é legal, porque é uma chave, já que a gente está já começando aí um pouco por essa coisa do autoconhecimento, não é só a sua própria trajetória de como você experimenta e vivencia a magia, mas como essa magia se abre para você ao longo da sua vida. Né? Em que momento ela chega, como você estava passando por um momento bom ou você estava passando por um momento ruim, quando você teve esse lapso e viu, não, existe uma realidade mágica sensível além do que a gente consegue contemplar. A gente, como é de Eu coloquei aqui essas palavras-chave mais para guiarem a nossa conversa mesmo, mas realmente autoconhecimento e como a sua própria mente funciona e como a sua relação com a magia é um ponto importante para você iniciar, né? Isso. Eu acho que essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Porque, assim, a gente só consegue entender o poder que a gente tem de influência na matéria ou no nosso entorno quando a gente se conhece, entendeu? E sabe o que é capaz, o que cada sentimento pode trazer em volta da gente, o que a gente pode mover em termos energéticos com um tipo de pensamento. Você falou assim, eu era pequeno e eu via muito Harry Potter e tudo mais. Né? Na minha época, tinha a Feiticeira, tinha a Ginny Eugênio, né? Que eu sou de uma outra geração, né? Era uma coisa muito romantizada, era aquela coisa da dona de casa, né? A feiticeira que queria ser dona de casa, então queria se tornar normal. A Ginny também, que era um gênio e queria se tornar normal, né? Você vê que é o avesso do que acontece com a gente. A gente é supostamente normal, porque acha que essas coisas não fazem parte da nossa vida, o que devia ser o contrário, porque se a gente, desde pequeno, fosse estimulado a entender o que está acontecendo com a gente, mãe, eu tive um sonho assim, o que pode ser isso? Se a mãe chega e diz assim, me conta direitinho como é que foi isso, né? E começa a ajudar a entender que sonhos são coisas, são portais, são coisas interessantes que a gente pode se autodescobrir, descobrir coisas sobre a gente também. Eu fico pensando também na questão da linguagem, porque a gente, no mundo ocidental, aprende muito como se uma coisa fosse uma coisa e outra fosse outra. A gente não aprende como essas dimensões psicológica e física, por exemplo, se conectando. Mas tem outros povos que já pensam nisso como uma coisa mais conjunta. Quando você vê lá os hieróglifos, que um hieróglifo só podia ser uma coisa a nível mental, uma coisa a nível espiritual, e a mesma coisa a nível físico, e tudo conectado, eles provavelmente já tinham, então, um autoconhecimento no sentido de saber o que dele corresponde a algo que está fora, melhor do que a gente no mundo ocidental, né? Pois é, você falou assim, a questão de você fez um caminho, né, que aí foi para exatas e tudo mais, e você meio que bloqueou tudo isso. Engraçado que comigo se deu exatamente o contrário. Quando eu comecei a ler egiptologia, livros sobre arqueologia, aí é que eu fui entrando ainda mais nos conceitos mágicos, entendeu? Eu queria entender o que estava por trás daquelas, né, supostos deuses, entendeu? Então, assim, eu fiz um caminho meio que contrário ao que as outras pessoas fazem normalmente. E ao invés dessas coisas me afastarem da magia, justamente me levaram a acreditar que elas existiam. Né? Eu gostava mais em termos taxonômicos, assim, tipo, esse deus serve para isso, esse deus serve para isso. E aí eu sabia que o mundo ia estar dividido em tantos elementos quanto fosse o número de deuses daquele panteão. Sim. E eu gostava muito de colocar coisas em caixinhas, assim.
Tanto que eu falei Mas dos isso elementos, né? ajuda. Terra, água, fogo e ar. Uhum. Mas ajuda também, de certa forma, né? Dependendo de como você faz uso dessas caixinhas, elas acabam te ajudando. Exatamente. O Terra Mateus está falando aqui que começou na magia através do tarô, o oráculo Sim. tão vivo, e ele era completamente cético na época. Mas ele começou a estudar os simbolismos e tirar tarô foi o que despertou. E ele está falando aqui também que Helena Blavatsky apontou o livro dela na biblioteca da faculdade, provavelmente aí uma manifestação de forma pensamento ou algo do tipo no caminho da mediunidade já. E é engraçado como alguns livros chamam a gente, né? E a gente vai pegar lá e tem uma coisa tão que a gente precisava tanto ler e estava precisando daquela informação, mas você chega no livro de uma forma aleatória. Não, pior quando os livros caem na sua mão, né? Que comigo aconteceu muito isso, essa sincronicidade. Alguém chegava para mim e me dava um livro. Lê esse livro aí que eu acho que você vai gostar. E, de repente, ao ler aquele livro, acontecia algum fato que, por eu ter lido aquele livro, me ajudou a entender certas coisas, né? E o tarô também é uma ferramenta bem legal, né? Porque ela vai mexer com os arquétipos, né? Traz novamente o que você fala de autoconhecimento, né? De poder pessoal. E isso tudo ajuda muito a você ver a sua sombra, a sua luz, né? O aprendiz, o eterno buscador. Isso tudo é um caminho muito legal que eu também trilhei, né? E que ajuda também a compreender uma série de aspectos da magia. É engraçado, né? Porque esse ponto da Blavatsky com o livro é interessante porque a própria história dela, pelo que contam os outros membros da sociedade teosófica que viviam com ela, era um pouco nessa direção, né? Ela tem uma ligação mágica espiritual com o livro, porque muita gente que zelava por ela, né? Porque ela tinha um grau de mediunidade que ela não conseguia viver uma vida não tutelada por outras pessoas. Ela precisava das pessoas ajudando ela com muita coisa. E ela escrevia e fazia citações de livros e o pessoal, mas onde é que você leu esse livro? Aqui não tem esse livro. Aí o pessoal depois ia lá conferir numa biblioteca que tinha aquele livro e a citação que ela fazia estava perfeita. Então a gente vê que é um grau de mediunidade que ela tinha, que ela se desdobrava para a biblioteca e consultava o livro à distância. Era assim. Eu acho que o primeiro livro que eu li de magia mesmo, ele apareceu também, foi dado por um amigo meu, foi o da Laurie Calbot, O Poder da Bruxa. E ele estava vendo, ele achou muito legal o livro e falou, olha aqui, que maneiro. E me deu uma cópia xerocada do livro até. E foi a primeira literatura de magia que eu li, assim, de fato. Mas outros livros eu já lia, depois que eu fiz Química Quântica, principalmente, tentando imaginar nos diferentes níveis da vida, físico, mental, espiritual, o que aquela energia tinha de correspondência. Então, mesmo livros de arte, principalmente, eu lia já com essa visão mágica, assim. Pois porque as pessoas glamorizam muito a magia como algo tão sobrenatural e que, às vezes, coisas simples no nosso dia a dia que acontecem por nossa interferência mágica, quer dizer, que você manipulou a energia forneceu aquilo que você desejava, isso é magia? Sim. Então, as pessoas acham que magia é algo muito distante. Quando elas aprenderem que é tudo muito mais próximo, elas vão entender que elas estão fazendo magia o tempo inteiro. Uma coisa que é muito comum que as pessoas não percebem é que é uma ação mágica que a gente faz no cotidiano e que imprime emoção, que imprime sentimentos, que imprime pensamentos, é cozinhar. Né? É muito interessante que você vê quando você cozinha e você está de mau humor, a comida não fica boa. Você faz aquela comida e a gente sem tem ingrediente aí as bruxas e aí, quando sempre você faz relacionadas aquela a coisas da casa também. Tem né? Ingrediente exuberante e a comida fica deliciosa. É magia. E quando você vê lá que as bruxas sempre faziam magia lá, fiando fios,
Ou quando elas varriam a casa e aí a vassoura também era o que levava ela para o sabá. Você tem É muito uma das isso da coisas que eu sempre conexão. falo, né? Exatamente. Você falou em artes. Criar é um ato mágico. Então, Uhum. assim, toda pessoa que trabalha com arte, ela tá fazendo magia o tempo inteiro. Porque, por Sim. exemplo, quando eu que gosto de escrever, né? Eu já não desenho tão bem quanto você, por exemplo, que eu sei que desenha muito bem. Eu gosto muito dos seus desenhos. Mas eu escrevo, eu crio, eu faço mensagens. Uhum. Essas mensagens, elas vêm muitas vezes como se fossem uma entidade. Porque muitas vezes elas aparecem prontas na cabeça da gente, e você manda ver, e outras vezes você fica como se estivesse pescando no astral a palavra correta para encaixar naquele texto. Eu que também fiz arquitetura, tinha horas que você queria fazer um projeto, não saía nada. E aí, de repente, você parava, respirava. Eu sempre falo isso, para e respira. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para o mágico, para o magista, né, para o mago, para o feiticeiro, não importa o nome que você dê, a coisa não está fluindo. Para e respira, e respira. E aí você vai fazer com que todos os seus canais possam, então, se desbloquear para que a coisa flua, que volte a funcionar. E assim acontece. E a tendência também é que quando você conhece a sua mente bem, o funcionamento dela, você entende melhor como colocar ali e mentalizar, então, o que você quer manifestar no mundo, ou captar o que alguma energia está querendo te dizer. Exatamente. Essa mentalização e essa focalização, eu gosto muito do termo foco, né? Você sintonizar, você focalizar o que você quer ou o que você planeja, abre portas. Eu sempre digo, a pior coisa para qualquer um, aí não importa se você está trabalhando com magia ou está na sua vida cotidiana, que para mim não, eu não separo as coisas, mas a maioria das pessoas sim. A pior coisa que pode existir para uma pessoa é a dúvida. Faz errado, mas faz. Tá entendendo? Porque quando você sai da dúvida e escolhe um lado, o universo começa a conspirar a teu favor. As coisas começam a acontecer. Porque você, ao focar no que você quer, você começa a atrair as coisas para que elas se materializem. E quando você consegue mentalizar, então, também o que você está querendo, às vezes já cai um livro que te diz tudo o que você precisava na sua mão. Exatamente. Ele vem para você atrai. Conhece do nada. Isso. Exatamente, você atrai isso. Exatamente. É muito bom. Então, passando aqui para o outro tópico, oráculos. Eu acho que oráculos, eles são uma das formas mais práticas de magia, no sentido de que você pode jogar ali na sua frente, interpretar e fazer algo a partir disso, podendo ser uma adivinhação ou uma retroanálise, até uma análise atual, né, das energias que estão atuando ali naquele momento ou que vão vir a atuar. Oráculos, as pessoas falam muito do oráculo como autoconhecimento, mas assim, você pode fazer várias manipulações com qualquer tipo de oráculo, né? E aí vai entrar as moedas, vai entrar os dados. Estou falando de coisas que são até menos usadas, né? Os dados, as moedas, as pedras, os ossos. Com as cartas, mais ainda, porque as cartas já têm ali um arquétipo, já tem ali um significado embutido nelas. Né? Então é muito mais fácil. As runas, o Oan, os búzios, né? Esses oráculos são ainda mais diretos. Né? Mas existem coisas que por exemplo, se você faz uma pergunta para o universo e sai na rua e, de repente, algo te chama a atenção, é a resposta que você está procurando. Sim. E aí, essas sincronicidades, né? Isso, o seu oráculo vira o universo inteiro. Entendeu? E é algo que também funciona muito. Isso é feito muito no voodoo. A gente tem aqui o comentário da Roberta Gonçalves, que falou que sempre teve paralisia do sonho, visões, premonições,
E a sincronicidade de acontecimentos que marcou muito ela foi por onde ela foi começando a perceber essa parte da magia. Depois ela teve uma fase mais cética, mas começou a estudar magia do caos por curiosidade. E hoje ela é agnóstica e tem teorias pessoais, e aí o comentário não completou. Mas, basicamente, as sincronicidades, quando chega uma hora que você percebe que tem um padrão envolvido nas coisas que estão acontecendo, eu acho que você consegue ver a magia em tudo, sabe? De alguma forma. Eu digo mais, se a sincronia está acontecendo, é porque você está no caminho certo. Porque, assim, não é acaso, não existe acaso, entendeu? Então, assim, se algo acontece e é sincrônico, é porque já está funcionando. E uma coisa também que eu acho interessante no oráculo é que ele é um ótimo termômetro, porque muitas vezes a gente se fecha para assumir determinadas posições, determinadas visões, acatar determinadas coisas. E o oráculo, ele, apesar dele ser um instrumento que passa pelo seu sensorial, ele está te dizendo algo que ultrapassa a sua própria consciência. Né? Ele é uma ferramenta, mas ele é uma boca que fala autonomamente. Então, é muito engraçado porque as pessoas elas têm muitas vezes dificuldade. Não, hoje eu não estou de mau humor. Não estou sentindo nada de errado. Todo mundo fala, nossa, você está com a cara fechada. Aí a pessoa, do nada, tira uma carta, e aí você, ou uma peça de runa, e a carta é uma carta de introspecção que mostra que a pessoa está fechada. Isso. Então, assim, por mais que a nossa energia, quando ela se processe, seja autônoma, a gente nega ela. Então, não é apenas uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de reconhecimento. É diferente. Eu diria que para receber essa mensagem, a gente tem que estar aberto a receber a informação direto, sem tentar trazer muito para o intelectual ou para a mente consciente e deixar vir o que vier, né? O estado de gnose, que é um estado específico que a pessoa se coloca ali para receber informação e enviar informação não traduzida ou de forma um pouco mais direta para o universo, eu acho que é muito importante, ainda mais para a gente que vem de uma cultura que a gente tem que racionalizar tudo, ou que tudo tem que ter explicação, senão não existe. Exatamente. No oráculo, geralmente, a primeira coisa que vem à sua mente é aquilo. Quando você começa a raciocinar em cima, começa a querer colocar, mas não é bem assim, começa a querer enviesar por alternativas de interpretações, aí você foge do real significado da carta, do que for que você jogou. E aí é por isso que eu acho que é muito importante, quando você vai fazer qualquer prática mágica ou oracular, você usar de qualquer tipo de processo para estados de gnose. Por quê? Porque é a forma de você olhar para você fora de você mesmo. A gnose, ela permite isso. Né? Eu percebo que às vezes a gnose ela te traz umas informações tão cruas que elas podem nem fazer sentido no primeiro momento, e depois eu me sinto meio que naqueles filmes de premonição, onde parecia que mesmo quando eu estava tentando fugir daquele acontecimento, eu só estava indo mais em direção a ele. Mais em direção a ele. E os filtros que a gente tem, né? Esses filtros que a gente tem de racionalidade, ou até mesmo medos, inseguranças, eles caem por terra quando a gente está em um processo de gnose. Isso faz com que a gente não só seja mais receptivo, mas também faz com que a gente consiga ver. E ver num sentido não só de ver com os olhos ou ver com a racionalidade, mas ver com o seu ser como um todo. Sim. A gente tem aqui o comentário Terra Mateus falando sobre o governo peruano que estava tentando modernizar ou conhecer melhor os conhecimentos lá dos índios, mas um antropólogo que foi estudar percebeu que o conhecimento deles vinha direto da mata. Eles explicavam como se as próprias plantas ensinassem a eles. Então, quando a gente começa a tirar um pouco a obrigatoriedade de ter que racionalizar tudo, a gente começa a perceber coisas que estavam ali em volta o tempo todo e começa a receber de forma mais direta. A gnose ela pode ser fechada num momento
entrei em gnose, fiquei 5 minutos e saí da gnose, mas ela pode ser um exercício constante também, de estar sempre treinando e percebendo a magia no dia a dia e o cotidiano que existe e os atos mágicos que existem no cotidiano o tempo todo, né? E A gnose você... acaba sendo uma ferramenta, mas ela também é um estado que pode ficar em segundo plano funcionando direto. Isso, e quando você entende, você tocou num ponto muito interessante, né? Os ensinamentos, eles vêm, né? E vêm através de tudo que está ao teu redor. De uma pessoa que chega e fala alguma coisa, mas também da própria natureza em si, né? Que foi o que os índios falaram. Não, eu escuto o que o vento fala, eu escuto o que a água está fazendo, como a água está se movimentando, o que a planta, né? A coloração, o que o cristal me fala. Como eu tenho mais afinidade com o cristal, eles conversam comigo, né? Aí você é maluca? Eu sou maluquinha. Eu sou a maluca dos cristais, das pedras. Mas, às vezes, eu quero trabalhar com um cristal para uma coisa e diz assim, não. E ele não deixa, ele sai, ele pula do lugar. E você vê que ali é o ensinamento que você tem que entender. Você tem que estar ligado o tempo todo. E assim, o eu, o ego, né, é uma carapaça que o ser veste. Então, para você conseguir sentir o outro de uma maneira abrangente, integrativa, onde a fronteira entre você mesmo e o outro deixa de existir, você tem que se desfazer dessa carapaça do ego. E a gnose é o caminho para isso. Sim. Então, mas, ao mesmo tempo, você tem que conhecer muito bem o que pode ser ativado dentro da sua mente. Então, você tem que se conhecer muito bem para quando você tirar essa amarra, para quando você abrir esse canal, você não entrar em descontrole. Ou algo que possa parecer nocivo. Ter alguma questão, algum gatilho psicológico ali. É aí que alguns grupos acabam se formando, né? Porque as pessoas acabam se atraindo até por estarem nesta mesma sintonia. E aí um acaba ajudando o outro, um acaba dando ao outro o suporte que às vezes você não tem, mas que o teu companheiro tem e ele pode te trazer isso, né? Sim, então, com assim, certeza. Estar solitário num trabalho assim, às vezes pode ser enlouquecedor, no sentido de sintonizar do mundo real e trazer a praticidade do ensinamento que você está recebendo. Então, Sim. quando você tem um grupo, o outro chega assim, peraí, te ancora, te ajuda a perceber que aquilo ali tem um viés, e que aquilo pode ser prático, e que aquilo pode modificar alguma coisa que está fora de sintonia na sua existência, na sua vida, entendeu? Sim. Por isso e que aí é importante. A gente chega até no próximo ponto que eu queria levantar. Magia simpática. Quando você atua mexendo em certas coisas, certos objetos, certos materiais, mas você entende que aqueles materiais ali estão conectados com outro campo da vida, você consegue atuar lá mexendo aqui. Então você consegue fazer magia agora, sim, de forma planejada e de forma que pode iniciar como algo racional, mas depois você entra naquele estado e começa a manipular de forma mais intuitiva. Eu acho que essa é a magia que funciona e vai mais longe. Porque você entra em dois processos. O processo de associação, em que você associa o objeto ou alguma coisa que está na sua mão ou na sua mente para simbolizar o que você quer, tá? E, ao mesmo tempo, você tem que se desprender daquilo e jogar para o universo, né? Enviar aquilo de uma certa forma. Então, você aprende a canalizar e, ao mesmo tempo, expandir e soltar aquilo para que aquilo possa criar a própria energia, possa criar a sua própria vida e coexistir como matéria, né? No sentido de realização. Né? Então, e de você entender que você não está mexendo ali num cristalzinho que você botou. Você está mexendo em energias que são representadas por aquele cristal e são imbuídas ali naquele cristal, né? Exatamente. Eu até diria que isso pode ser usado de forma conjunta com oráculos. Terra Mateus está falando aqui que só de abrir um oráculo para nós mesmos, às vezes já dá um friozinho na barriga, como se você estivesse encarando a si mesmo.
E, claro, se você está encarando uma parte que você não conhecia de si mesmo, vai parecer um pouco medonho a princípio. Você pode até não aceitar, ou achar que está lendo errado, ou achar que tirou a carta errada por um motivo ou outro. Mas você pode também usar isso como um aprendizado para atuar sobre si mesmo depois. Então você pode primeiro tirar um oráculo para saber como é que está a situação, depois manipular o oráculo e fazer uma magia simpática para fazer ela se tornar no que você quer, né? O Gaio vive falando disso, de magia com oráculos de forma ativa, e não só como leitura, mas também como atuação na realidade. Sim, porque como a gente tem ali uma linguagem, né? Todo oráculo é uma linguagem. Você pegar esses signos de uma carta ou de uma peça de oráculo, você consegue utilizar isso para canalizar aquela energia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tenho problemas de prosperidade. Eu vou pegar lá a runa Ferru, eu vou carregar com ela o tempo todo. Por quê? Porque eu quero carregar prosperidade. Então, eu vou trazer, através daquele símbolo, daquela runa, a prosperidade para o meu campo, para o meu entorno. Ao mesmo tempo, se eu quero banir uma determinada energia negativa, eu vou pegar uma carta de tarô, vou pegar um moa, uma runa, e que represente aquilo, e eu vou banir em cima daquela carta. Eu vou usar aquilo ali para afastar. Eu tenho um amigo que eu sei que é traíra pra caramba, eu sei que ele tá tramando contra mim, um amigo falso. Eu vou lá, pego no baralho cigano a cobra, ou pego o urso até mais simbólico que isso, e eu faço um ritual de banimento para afastar o urso. Com certeza aquele amigo vai sumir. Nem mais vai olhar na tua cara, nem vai passar perto de você. Aqui a gente sempre falou, então, de magia como uma conversa entre o que está no nosso interior e o que está no nosso exterior. E isso seria uma via de mão dupla. A gente pode captar o que está lá e entender, ou a gente pode, de acordo com o que a gente quer manifestar no mundo, a gente pode enviar informações. Mas vocês têm experiência com uma conexão mais direta de visualização de energias, por exemplo, onde você consegue ver de fato as energias que estão atuando num certo ritual? Eu acho que isso seria meio que um caminho mais difícil de abrir para quem não tem essa mediunidade natural, mas posso estar errado e também nunca tentei, nem quero misturar a visualização do dia a dia com visualização de energias mágicas, porque eu teria medo de não saber o que é físico ou não. Mas vocês acham que seria possível, então, essa visualização em tempo real? Possível você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é essa coisa. Quem já tem essa facilidade de visualizar os entremundos, as outras dimensões, coisas que estão paralelas e que a maioria das pessoas não vê, algumas pessoas conseguem perceber que isso, às vezes, não é do mundo, como eu tive alunos e pessoas que diziam que não conseguiam distinguir. Elas estavam ali conversando, às vezes com uma entidade ou uma pessoa que já tinha falecido, e ela não sabia, como se ela estivesse materializada, porque ela não conseguia distinguir essa visualização. Né? E um outro ponto importante, isso deve vir sempre naturalmente. A gente não deve forçar a abrir o terceiro olho, isso sempre traz distúrbios, porque essa abertura ela tem que vir gradativamente. Isso que vai fazendo com que você também se acostume. Porque a gente não vê coisinhas fofas, a gente não vê coisinhas boas. E você tem que estar preparado também para interpretar o que você vê. E, além de tudo, se você vir e não souber nem o que é, você vai ver uma cor dançando, se mexendo. Você não vai nem saber o que é o sinal que você está recebendo ali. Exatamente. Para que ele serve. Sim. Exatamente. Eu acho que a visualização é também uma interpretação mais do que isso. Tudo. E interpretação é uma coisa que tem que ser feita com bastante critério. E é nessa hora que a gente, às vezes, se consulta com alguém que sabe um pouco mais. Por exemplo, você vê a chama de uma vela formando ou num caldeirão ou numa fogueira.
formando algo. Aí você vai lá, fotografa e tudo mais, e depois você chega para o seu grupo, para os seus amigos, as pessoas que você tem mais confiança. Olha, eu achei que eu interpretei isso. O que vocês acham? Acham que isso também é assim? E eu acho que isso ajuda a te dar mais segurança, mas também te ajuda a fazer esse exercício de ir além do que você viu, né? Também tirando um pouco do medo, um pouco da sua restrição em conseguir ampliar o que você viu, né? E talvez até conseguir conectar forma e conteúdo. Tipo, se você viu uma certa forma, o que está por trás daquela forma? E aí, o que você vai fazer com essa informação do que está? Normalmente, acaba sendo, de novo, importante não estar só sozinho, ter sempre num grupo. Porque, por exemplo, alguém que tem uma visualização mais aflorada, ao fazer uma meditação, fazer uma jornada xamânica, conduzir um ritual, vai guiando as pessoas e vai descrevendo características que, ainda que a pessoa não veja, consiga, ao menos, tangenciar a forma daquela energia que está presente, que ela está captando, ainda que ela não tenha consciência total dessas características, e com isso, gradativamente, abrir o canal para perceber essas formas, essas manifestações de uma maneira mais precisa e acurada. Então, assim, fazer jornadas, fazer rituais coletivos, ajuda muito nisso, porque aquela pessoa que está conduzindo vai te dar o passo a passo para você reconhecer determinadas energias mais sutis ou mais densas, conforme ela está. E uma coisa importante como eu visualizo? Eu visualizo externamente ou eu visualizo dentro da minha mente? Muitas vezes a gente visualiza assim e não percebe, porque está dentro da nossa mente. Então você acha que é imaginação, às vezes até o sentir é um tipo de visualização. Eu não vi nada. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, mas eu vi a cor tal, eu senti o calor, eu não sei o que. Quer dizer, a pessoa descreveu uma cena numa fogueira, as pessoas dançando, a pessoa não viu a fogueira, não viu as pessoas dançando, mas sentiu o calor, viu a cor amarela. Tá entendendo? E tem que ser lembrado também que essa visualização, ela não necessariamente é visual no sentido de visão que a gente externa. tem. Exatamente. Externa, mas que pode ser uma visualização na tela mental ou poderia ser também em outros sentidos. Sim. Tem descrições muito loucas do Crowley no Liber 418, por exemplo, que ele sente cheiros e sente sabores quando ele vê anjos. Mas ele não vê o anjo. Ele sente sabor de anjo ali. Isso. Então, a visualização pelos 5 sentidos é possível. Isso. E você tem que prestar atenção nesse entorno todo. Então, o que às vezes essa pessoa chama de visualização é muito mais amplo, né? E te dá muito mais subsídios num grupo, porque cada um vai, de repente, ter essa percepção, um com cheiro, outro com uma sensação, outro cada com um uma vai emoção. ver um lado da questão e todo mundo vai ter uma visão mais completa. Porque é tudo muito multifacetado, né? Então, ajuda muito isso, esse trabalho em grupo. Eu ordenei aqui por ordem do que eu preciso, que é necessário para passar para a próxima etapa. Então, eu acho que quando a gente já sabe se abrir para o todo, na gnose, quando a gente já sabe como visualizar e interpretar o que está vendo, a gente pode fazer outra etapa do treinamento mágico, se é que alguém tem interesse em fazer essa etapa, que seria sair e passear como projeção astral ou como outras formas de projeção que algumas pessoas podem fazer. Por exemplo, uma projeção mental ou ectoplasma, não sei como é que se chama. E você estava até falando um caso de uma pessoa que tentou fazer um processo de terapia que era baseado em projeção e a pessoa, quando voltou, não foi muito bem conduzida, né? Você falou de um exemplo. Isso pode acontecer. Além de saber sair, saber voltar é importante. Saber voltar é importante. Por isso que as pessoas têm tanto medo quando a gente fala em projeção astral, deslocamento astral. As pessoas têm muito medo. Eu não vou voltar. Não, volta. Volta porque você vai, mas você está ligado, né? Você tem uma conexão, né? Não é assim.
Mas mesmo assim, é o que você falou. Isso primeiro deve ser feito com uma pessoa que já tem a prática disso, né? Porque isso guiado se torna mais seguro. A própria pessoa que vai começar esse treinamento, ela se sente amparada, né? Porque tem ao seu redor pessoas que vão ampará-la nessa viagem, né? Que é uma viagem, de fato, né? E quanto mais isso é feito com uma programação, é mais fácil de você ter sucesso e também ser menos traumático. Sim, porque com acontece certeza. algumas coisas que E também se a fora do pessoa eixo. antes. E se a pessoa não estiver preparada para lidar com situações que aconteçam na hora, que ela nunca leu sobre, ela não vai saber como lidar. Ela tem que saber como lidar com quaisquer situação. E ela tem que saber interpretar o que ela está vendo também, né? Porque se ela fizer uma Sim. projeção e não souber onde é que ela está sentindo ou visualizando as partes da projeção, não vai ter muita utilidade. Vai entrar tudo isso que a gente já falou antes, né? Da visualização, dos símbolos, né? De todas as coisas que a gente conversou antes. A projeção astral, como é uma etapa à frente, ela precisa que já tenha esse preparo anterior, esse acúmulo de conhecimento, esse acúmulo de bagagem, né? Eu sempre acho que se a pessoa não se conhece ou se ela está em dúvida de si mesma, ela tem que voltar para aquela etapa do autoconhecimento, ganhar segurança antes de seguir. Isso. Porque senão ela vai ficar igual... Tem um site de uma blogueira de Goécia que começa falando: tudo está dando certo, estou fazendo evocação de demônios. E aí, do nada, depois de um ano, tem uns posts dela falando: gente, está dando tudo errado, eu vou parar de fazer o blog aqui porque está dando merda. E aí, por isso que eu botei aqui como último evocação e invocação, sendo que evocação seria você chamar a entidade para fora de você, para se manifestar em algum meio de visualização que você escolha. E invocação você chamar para dentro, ou então você pegar atributos de uma entidade para dentro de você. Eu acho que esse é o ponto que seria o último estágio. A pessoa tem que saber tudo que veio antes até aqui para conseguir fazer esse tipo de atividade de forma segura. E é assim, quando a gente está trabalhando com contato com entidades, dentro ou fora, se você não domina a própria racionalidade, como essas entidades elas vão se expressar dessas várias formas que a gente estava falando na visualização, te causando impressões de cheiros, de gostos, temperatura. Se você não consegue se centrar e saber o que é a sensação local sua, como é que você vai conseguir diferenciar? Porque nenhuma entidade vai se comunicar de forma 100% sensorial no sentido auditivo e visual. Então, elas vão te causar emoções, elas vão te causar sensações, elas vão te transmitir pensamentos. Se você não coordenar isso bem, você vai confundir os pensamentos que essa entidade está projetando para você com seus próprios pensamentos. Exatamente. E às vezes ela até se apresenta de uma certa forma porque você já achava que ia ver ela de uma certa forma. Eu acho que não só a manifestação tem que vir de uma forma que ela saiba que você vai entender, e aí ela usa muito da sua biblioteca mental para se manifestar. Essa interação é importante. Mas também tudo que pode sair de controle, que você não tenha tratado internamente primeiro, vai sair de controle. Um demônio não é mal porque ele é mal, ele quer infernizar a vida dos humanos. Ele é mal porque você, talvez inconscientemente, tinha uma imagem de demônio como sendo algo mal. E aí isso vai entrar no meio na hora do ritual, de alguma forma. Então, por isso que eu acho que você tem que desconstruir totalmente conceitos que possam ser nocivos e antes de você fazer e entender muito bem também como interpretar tudo que você vai ver ali, antes de fazer de fato um ritual desse tipo. Tem gente que já começa por isso, por evocação. E aí tudo vai fugir do controle, porque assim, o autoconhecimento aqui vai entrar como chave central, você tem que saber o que é seu, o que não é seu, tá? E outra coisa, a sua própria postura diante do que você está fazendo, evocando ou invocando,
ela tem que ser muito firme, ela tem que ser muito... O que eu quero que aconteça, por que eu quero que aconteça, o que eu permito que aconteça, porque se você dita as regras, as coisas vão acontecer dentro dos limites que você pré-determinar. Mas se você faz uma coisa, né, uma invocação, sem nenhum parâmetro, ela vai certamente sair do teu controle. Tem uma citação muito boa, que eu não vou lembrar agora da citação específica, mas é no Evangelho de Nicodemos. É um livro apócrifo que fala do Apocalipse segundo Nicodemos. E nesse trecho lá do Apocalipse de Nicodemos, Jesus chega no inferno, vê pessoas que estão num campo, mas elas não conseguem sair dali. Elas estão presas por grilhões e por correntes imaginárias. E aí ele fala, gente, vocês estão presos no inferno pelo conceito de pecado, porque vocês pensam que o que vocês fizeram é pecado. Isso. Então, às vezes, o que pode fazer tudo dar errado no ritual e o que pode fazer uma pessoa ter vários problemas na vida é o pensamento da própria pessoa de que aquilo está errado, e ela fez mesmo assim. São as crenças limitantes, né? Sim, com certeza. Você, às vezes, fica preso por uma corrente que você mesmo colocou ali. Isso. E isso pode ser fatídico, de forma negativa. Por quê? Porque vai te agrilhonar a esse conceito, mas também vai trazer para... Você vai acabar se mutilando em termos daquilo que você está fazendo por conta desses conceitos, às vezes, assim, ultrapassados, e que vão de encontro ao que você acredita. Se você pensa que fazer determinada coisa é pecado, então não faz. Não vai fazer. Porque primeiro você vai se culpar, e depois você vai entrar no processo. Você vai entrar no processo de culpa, você vai entrar no processo de remissão dessa culpa, você vai entrar no processo de purgatório dessa culpa. Então, assim, não faz. Na dúvida, não faça. Se acha errado, não faça. Você só pode entrar num processo quando você tem certeza que aquilo vai ser bom para você. Senão, é melhor não fazer. Eu sempre digo, na dúvida não faz. Atrapalha tudo. Porque não tem a firmeza, não também, tem o foco. Por outro lado, isso acaba podendo descambar para um outro lado, que eu também acho muito nocivo, que são algumas pessoas que olham e falam, você só está nessa situação porque você quis. Ou então fica aquele New Age meio higienizado, do tipo, você tem que ressignificar essa situação. A gente sabe que tem limitações do mundo físico. Uma pessoa que não consegue nem ter dinheiro para comprar comida, não vai pensar em autoconhecimento, porque ela ainda está pegando subsídios para viver, para sobreviver. Nem viver plenamente ela está sobrevivendo. Então, eu acho que isso tem também que ser visto por esse outro lado. Que você, antes de chegar no primeiro ponto aqui do autoconhecimento, você tem, de certa forma, que já ter uma centralidade, um equilíbrio ou uma sustentação básica ali para dali você partir. Mas a magia também pode ajudar nessa sustentação básica. Até para se despir dessas questões que muitas vezes te liberta, né? Porque às vezes a magia ela vem como um conceito libertador, né? E às vezes as pessoas também têm que entender que não tem porta aberta naquele momento, mesmo com todo esforço mágico. Né? Então, assim, por mais que a magia ela ajude, ela possa orientar, ela possa facilitar a lidar e contornar com obstáculos da realidade, existem obstáculos que naquele não são momento, disponíveis naquele momento. Né? Um obstáculo, inclusive, que a gente está vivendo agora, que é o fato de ter muita gente desacreditada de si mesmo e a quebra de rotina das pessoas estarem mais em quarentena e quem está trabalhando em casa sente essa diferença, ou quem não está nem conseguindo trabalhar porque o trabalho não pode ser feito de casa, ou quem está saindo na rua e vendo a rua
totalmente vazia ou totalmente cheia, porque as pessoas não estão respeitando a quarentena em alguns lugares. Como ter isso tudo à sua volta acontecendo e ainda pensar em fazer magia? Como vocês diriam que uma pessoa pode se voltar de volta até para a magia em tempos de quarentena? Por exemplo, eu acho que esse é um momento assim em que muitas pessoas estão realmente saindo do seu eixo, né? E aí isso causa um caos na vida de muita gente. Algumas pessoas não estão sabendo lidar com elas mesmas, e isso que é muito importante. E aí a gente entra novamente no autoconhecimento, que é a base de tudo. Porque se eu não me aturo, vai ser difícil. Já começa por aí. Né? Agora a gente tem uma situação que não tem mais tanto entretenimento para a gente se esquecer da gente mesmo. Então a gente acaba tendo que lidar com o nosso interior mesmo, né? Exato, porque já que você não tem como outros mecanismos de fuga, né? Que é o trabalho, o convívio com outras pessoas, estar em festinhas e bares e assim por diante, e você tem que estar centrado, né? Em casa e lidando com você mesmo, nessa hora, isso pode ser realmente um caos. Ou, se a pessoa aproveita este momento para respirar, aí eu volto a falar, respira, né, relaxa, e começa a fazer alguma coisa que você sempre teve vontade. Começa a ir em busca do seu lado mágico. Começa a ir em busca do seu poder pessoal. Começa a ir em busca, né, do que está faltando na sua vida. E aí sim você começa a trabalhar a magia de uma forma bem básica, mas que daí ela pode fluir para coisas muito maiores. E esse retorno pode ser muito melhor, né? Outra coisa também que a gente tem que entender que, apesar do magista não ser médico e ele não vai curar o coronavírus, o magista ele pode sim dar um alento para essas pessoas que estão numa situação de desespero, de medo, ajudar as pessoas a ver que existe sim uma luz no fim do túnel. Não é uma questão de você ser good vibes, porque isso é chato, isso é maçante, mas mostrar, olha, tá difícil, eu tô aqui do teu lado, eu posso te ajudar à distância, eu posso te ouvir, eu posso, ouvindo as suas dificuldades, te orientar para pontos que você não está vendo. Então, a magia ela pode ser um ponto complementar para que as pessoas consigam se ancorar numa situação de medo, de insegurança, de instabilidade. E eu diria mais, ele nem precisa ser complementar se você entender que tudo é magia. Então, se você não separa mais a sua vida profana da sua vida mágica, você não precisa parar para fazer magia, porque o tempo todo você vai estar vivendo a magia. E aí você pensa, para cada amigo seu que você escutou e ajudou ele a não surtar e não sair de casa, é menos uma pessoa sobrecarregando o sistema de saúde, é menos uma pessoa doente, é mais tempo que os médicos têm para encontrar um tratamento hábil para a doença, é mais tempo que a sociedade tem para reorganizar a economia, mesmo isolada, para que você crie outros dispositivos para que as pessoas voltem a ganhar dinheiro, mesmo com a economia desestabilizada. Então, assim, se cada um faz a parte, isso também é magia. Também. Porque as pessoas não conseguem entender que magia em si é a mudança no mundo ao redor. E essa mudança, muitas vezes, ela não precisa se basear numa parafernália de feitiço. Ela pode se basear em atos presença cotidiano. Porque, por exemplo, estamos todos isolados. Não estamos. Nós estamos aqui conversando, você na sua casa, a gente aqui. A gente tem esse aparelhinho aqui que a gente fala com pessoas que a gente nem conhece. Então, não tem isolamento de fato. Algumas pessoas, sim, óbvio. Pessoas né, que realmente não têm isso. Mas, de qualquer forma, dificilmente você vai ter numa casa só uma pessoa. E mandem cartas, liguem, porque mesmo que não tenha acesso à internet, você pode mandar uma carta, você pode dar um telefonema num telefone fixo.
Existem outras formas de você fazer. E mesmo que você não consiga fazer nada disso, você utilizando de tudo isso que a gente fala, numa projeção astral, numa emanação, você pode fazer com que aquela pessoa sinta a sua presença e se sinta acalentada à distância. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Né? Essa semana foi uma semana que eu não percebi, eu estava assim, uma vibração muito mais baixa, não notei por conta de toda essa questão que a gente está vivendo, né? Me esqueci que esse é o mês das mães, que é um mês que eu me lembro dos meus entes queridos que se foram, começa com a minha avó, a minha madrinha, a minha mãe, e eu já, todo ano, eu passo por essa baixa vibração, eu nem percebi isso. E aí um amigo meu entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou assim, o que você tem que você sumiu? Aí eu expliquei, não, eu não estou muito bem, eu estou assim. Aí ele me deu um link para meditação, né? E ele veio ao meu sonho me socorrer. Ele se projetou. Eu sonhei com ele, eu vi que ele veio. E aí depois eu agradeci. E aí ele disse assim, se Maomé não vai à montanha vai a Maomé. E eu falei, é por aí. Então, muitas vezes, é a gente que tem que fazer esse trabalho. A pessoa não está bem, a gente vai lá, se projeta, vai lá, leva a tua energia de alguma forma. Eu diria que essa ajuda, esse grupo de apoio até, é importante ele estar estabelecido e é bom você ir sempre fazendo um cheque de realidade coletiva com as pessoas e se conectando de certa forma para, primeiro, você não ficar cismando com um pensamento repetitivo dentro da própria cabeça e, em seguida, para você poder ir vendo o seu progresso, de certa forma. Pode ser uma lista pequena ou pode ser uma lista grande. Podem ser atividades simples ou atividades mais complexas. Mas tenha uma medida de progresso do tipo, hoje eu consegui levantar e lavei louça, consegui sair desse estado que eu estava. Amanhã eu vou lá, vou treinar meu autoconhecimento e aí eu vou fazer um mapa astral. No outro dia eu vou fazer o MBTI, para me compreender um pouco melhor por outro método. A gente disponibilizou esse selo que está aqui do lado, lá na página Chaos, que a gente também está disponibilizando emanações, de certa forma. Eu não saberia muito como dizer um termo que não faça parte de nenhuma vertente, mas emanações, de forma geral, para conexão de uma egrégora em conjunto, que a gente pode meditar, então, nesse símbolo, para poder ter um contato um pouco maior com o nosso inconsciente. Esse é o objetivo do sigilo. Mas estabeleçam grupos, façam grupos de estudo e treinem todos aqueles passos que a gente foi falando agora na live para vocês conseguirem, dia após dia, irem melhorando nesse caminho e vendo cada vez mais a magia na vida, no dia a dia, de certa forma. Eu diria que se você não vê diferença do cotidiano para magia, você não precisa começar a fazer magia, porque você nunca parou. Então, você vai vivendo e a magia vai sendo feita. Né? E são coisas muito simples. O Gaio falou em cozinhar. É a mãe que ora o seu filho, que o embala com um certo carinho. É a vovozinha que te dá a bênção. É o bom dia que você dá para um amigo, que naquele momento, hoje, por exemplo, eu tive uma amiga virtual e que a mãe dela faleceu no Dia das Mães. E eu fui lá e mandei a minha mensagem para ela me solidarizando com ela e ao mesmo tempo dizendo, sei o que você está sentindo, porque eu também perdi, minha mãe também já não está mais comigo, eu sei que é perder uma mãe, mas pensa em coisas, pensa nos bons momentos, pensa em, né, vamos trabalhar isso de uma maneira positiva. Ela falou assim, eu estou muito cansada, foram 3 meses de muita dor, ao mesmo tempo a gente sente um certo alívio. Estamos todos também, por causa da quarentena, já está todo mundo cansado, aí acontece isso ainda. Exato, eu falei, relaxa, viva seu luto, trabalhe isso de uma maneira... Você tem esse direito, entendeu? Às vezes as pessoas acham que não tem o direito. Tem o direito de também se cansar, tem o direito de sentir alívio, não precisa se sentir culpada
né, por estar se sentindo um pouco aliviado em relação ao estresse de 3, 4 meses de internação e de estar, né, nessa luta toda. Isso tudo faz parte dessa magia que a gente troca entre si, né? Quando eu dou uma boa, eu consigo sensibilizar você positivamente, eu estou fazendo magia. Quando uma palavra minha te faz sorrir, eu estou fazendo magia. Também quando eu faço algo ruim, também estou fazendo magia. É ruim? É ruim. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando antes da arte, né? A arte é a magia justamente porque ela causa esses estados de espíritos no outro. Exatamente. Entendeu? Sim. Quando você se emociona diante de um quadro, diante de uma peça, de uma música, cara, é manipulação energética. Você está ali entrando numa outra dimensão. Então, é magia. Então, a gente tem que aprender a ver tudo isso como energia, e energia é magia, mano. Manipulação de energia é magia. E eu acho que aqui a gente volta, inclusive, para o ponto que a gente conversou lá no começo. Quando você começa a viver magia, começa a fazer mesmo que coisas simples, as outras coisas vão vindo até você. Vão ser sincronicidades, você vai começar a ter sonho, ou vai lembrar um pouco mais dos sonhos que você já teve, mas não lembrava. Você anotando mesmo que uma pessoa que você sonhou, ou anotando um objeto que você viu no sonho, você já pode lembrar de outros elementos, ou o próximo sonho vai vir mais forte. Então, eu acho que começar fazendo algo, mesmo que seja simples, e conseguindo medir o seu progresso para você ver que você está, de fato, evoluindo, dá muito ânimo e já faz você evoluir mais naturalmente a partir daí. Exatamente. Exatamente. Alguém está perguntando como começar na magia. Não, isso foi meio que um o resuminho. A pergunta que gera a live inteira é como começar na magia. E eu escrevi aqui a minha dica. Não tem por que começar na magia. Não tem por que começar na magia se você nunca saiu da magia. Exatamente. Exatamente. A gente começa na magia entendendo que estar vivo, né, e que nós somos seres mágicos, né, e estar vivo é um ato mágico. Sim. Se partir por aí, tudo é magia. Todo o resto é magia. Né? E aí a vida se transforma. Porque você aí vai ter consciência de que é tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz é um ato mágico, tanto positivo quanto negativo. E eu volto a falar aqui que a magia, na maior parte do tempo da história desses milênios todos, nunca esteve sempre de forma separada da vida cotidiana. Também a gente sempre tem grandes exemplos de magia sendo associada a feitos muito simples, do tipo varrer uma casa e fazer o fiar lá, eu não sei como é que fala o nome daquilo. Fiar também hoje ninguém fia mais, mas varrer tudo. E a varinha era a varinha mágica, que depois se tornou a baqueta. Exatamente. Ninguém fia mais, mas a gente cozinha, a gente varre a casa, a gente lava roupa, lava coisas. Então, banimento, limpeza, né? Transmutação energética, quando você faz o alimento. Tudo isso é magia. Eu gosto de magia com sonho, porque a gente vai ter que dormir. Então, ter que dormir todo dia já faz um sonho direcionado. Mentaliza que você está indo num lugar que você gostaria muito de ir, para você talvez sonhar que está indo realmente naquele lugar. Isso. Tudo isso vai ajudar. Isso, gente. Mais alguma dúvida podem comentar aqui. Senão a gente vai terminar por aqui, porque já deu muito pano para manga. Se conecta com o sigilo que está aqui do lado. Mentaliza, tenta pensar nele, observar cada linha, entender os símbolos que estão ali, para ir se conectando. E vamos nos autoconhecer para depois poder manipular a nossa própria realidade. Exatamente. E não de uma forma higienizada e badauíca ai, gente, você tem que ressignificar isso. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas a gente está dizendo que se você for tentando dar um passo de cada vez e retroalimentando isso com o pensamento de que tudo está sendo feito em prol da magia,
a magia vai vindo até você. Exatamente. Fake it until you make it. Ou comece a fazer e depois de um tempo você estará fazendo. Chame como quiser, a magia vem de forma natural. Samin de Oliveira está perguntando uma dica para os sonhos. Eu tenho uma dica que é você anotar, por mais simples que seja o sonho. Pode parecer que ele não teve nada a ver, porque você não entendeu o que apareceu ali, mas daqui a algum tempo vai fazer sentido. Ou pode parecer que você viu uma coisa mais simples, porque você lembrou de algo mais simples, mas se você anotar, o próximo sonho já vai vir mais forte. Eu tenho vários períodos na minha vida que eu parei de sonhar porque eu parei de anotar. E aí, quando eu voltei a anotar, eu continuei sonhando e voltei a sonhar. Eu acho que para sonhos Voltou a lembrar, é também bom, dos sonhos. é também bom você anotar assim que acordar, porque se você deixar passar um tempo, você pode esquecer. Exatamente. E também mentalizar que está indo fazer coisas antes de dormir. Às vezes você dorme no meio do processo e você já cai num sonho onde você realmente está fazendo aquilo. Isso é bem interessante. Sonhos direcionados. Dormir com uma carta de tarô embaixo do travesseiro. Por exemplo, você sorteia uma carta de tarô, bota lá embaixo do travesseiro e dorme. Aí foi a carta da justiça. Você pode sonhar com coisas que parecem que não tem nada a ver com justiça, mas quando você acorda e vai interpretar, você vê que talvez aquilo seja uma interpretação do seu inconsciente sobre o que é justiça. Ou tá embutido dentro do contexto de alguma forma. Ou isso, ou é algo que na sua vida está conectado à justiça, embora possa não ter nada a ver com justiça. Exatamente. Eu acho que é muito interessante fazer isso, dormir com pecinhas de oráculo embaixo do peças de travesseiro oráculo, também. cristais, uma erva, todas essas coisas podem ser articuladas para ajudar a começar esse processo de se conhecer e trabalhar bastante os sonhos. E mais do mesmo que a gente está dizendo aqui, né? Ver magia em tudo. Se você botar qualquer objeto, você vai conseguir, talvez, sonhar com o teor energético daquele objeto. Você começa a fazer uma anamnese do seu ingrediente mágico só de observar, tocar, mentalizar, meditar sobre ele ou botar embaixo do travesseiro para dormir. Mas não achando e nem ficando paranoico, achando que cada pedra no caminho é magia, né? Vamos também vamos deixar de... não posso deixar de comentar isso, porque quando você começa a entrar nesse processo, muitas vezes algumas pessoas ficam paranoicas, acham que tudo é magia, no sentido ruim da coisa, não no sentido natural das coisas, né? Se eu tropecei porque a pedra estava ali, eu não olhei. E aí eu tenho que prestar mais atenção, e ao prestar mais atenção eu me conecto melhor. Começa por aí. Vamos começar, né? Nesse sentido, sim, ressignificar, né? Aprendendo que não precisa ficar paranoico com nada. Aí entra aquela frase simbólica da Márcia Fernandes, né? Para de ser doida! Para de ser doida. Para de ser doida. E também, se você pensar que tudo é magia, você pode nem passar pela sua cabeça ou nem se preocupar com se alguém fez ou não. Porque se tudo é magia e você está vivendo, viver é perigoso, você já está se protegendo. Exatamente. Então, você já começa a pensar na magia para se blindar desse pensamento. Não, e tudo que vier, vamos trabalhar. Vamos aí para isso. Sim. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que lidar com isso. Então, vamos lidar, vamos trabalhar de uma maneira que isso seja, pelo menos, produtivo. Claro. Né? Isso é importante. Mas então foi isso, gente. Eu acho que aqui a gente tentou dar um panorama de como começar na magia, e a resposta basicamente é simples. Você começa na magia quando você não começa na magia. Você começa na magia quando magia não se torna algo totalmente separado ou fora. Isso. Você começa na magia quando você começa a introduzir conceitos e pensamentos e análises e interpretações de que a magia está à sua volta. E aí o mundo é o seu playground. Tudo é magia no sentido de você poder manipular a realidade com um simples pensamento. Exatamente. Você não precisa botar um porco em cima de uma adaga com um desenho e com vários cravos da Índia, se você entende que você está vivendo e manipulando o mundo enquanto vive de uma forma natural. Isso. Eu acho que é bem mais barato, inclusive. Com certeza. Com certeza.
E eu acho que também traçar pequenos roteiros e pequenas listas do que fazer pode ajudar também para vocês se organizarem. E é isso. A gente fala nas Chaos de várias vertentes, então pega lá o álbum de temas que a gente já falou, vai lendo os álbuns de fotos que tem lá na página da Chaos para vocês verem sobre várias formas diferentes de fazer magia e usem como, talvez, ideias para desenvolver sua própria. Eu acho que a nossa própria forma de fazer magia é sempre melhor do que uma receitinha de bolo que a gente segue. Exatamente. Ela flui muito melhor. Isso. Gostaria de agradecer muito a Daisy Nicodemos e Gaia Nicodemos pela grande participação, vindo de uma família que vive magia, considerando que eu basicamente comecei na magia como algo totalmente separado e hoje eu não consigo ver como algo separado, porque eu acordo já me sentindo de uma forma que tem relação com um sonho, que tem relação com uma interpretação de uma coisa que eu vi, de uma simbologia. Então, é um caminho sem volta. É verdade. Né? É importante. A gente, quando você naturaliza a magia e ela deixa de ser extraterrestre, extracorpórea, extrasensorial, e ela se torna se torna natural. E aí você vive o dia a dia, e aí você transforma o seu dia a dia da melhor maneira possível. É o bom dia, como você falou. Eu comecei muito com essa coisa de melhorar o meu dia, me dando bom dia. E isso depois passou a ser um cotidiano e dando bom dia para as outras pessoas também. Aí você fica mais tranquilo, relaxa mais. E na dúvida, se durante o dia você está perdendo o controle, pare e respira, como vocês falaram. Né? Pare e respira. Esse é meu conselho. E respira. Pare e respira. Você não precisa ler todos os PDFs que estão no seu Drive. Você não precisa. Não. Vai um por vez. Vai pegando um conceito. Sorteie um livro. O livro certo vai aparecer na sua frente. Vai ter uma informação que sirva. Se naquele momento, aquilo que você está lendo se tornou chato, entediante, passa para outro. Depois você volta naquele. E aí você vai ver que no fundo, está tudo interligado. Essas são as teias. A informação certa vai vir de uma forma ou de outra. Pelo livro certo ou pelo livro errado, a informação certa vai chegar. Sempre aparece. Então é isso, gente. Eu acho que não temos mais dúvidas aqui, nem comentários para responder. A gente vai tentar fazer bate-papos aleatórios segunda-feira. Então, segunda-feira que vem, pode ter ou não, a gente avisa na página. Entrem e vejam essa live maravilhosa com pessoas maravilhosas falando sobre temas aleatórios. Estamos aí. Boa noite para todos. Gente. E beijos, tchau. abraços. Adiós. Se cuidem. Isso aí, se cuidem.